galera do nono ano, eu continuo aqui, confiando num propósito maior de Deus nesse tempo de pandemia. Bom, essa semana o site continua lançando diariamente as atividades, espero que vocês estejam acessando. O início dessa semana vocês terminarão aquela atividade referente ao texto Consciência Eleitoral. Também tem uma reflexão interessante sobre o voto no Brasil, desde a época do Império até os dias atuais, até os dias de hoje, lá nas páginas 74 e 75. Então, vocês finalizarão essa atividade interpretativa. Depois, vai começar uma atividade mamão com açúcar, que é a classificação das orações subordinadas substantivas. E nós vamos começar a fazer essas atividades. Mas antes, vocês farão uma pesquisa sobre a classificação. Então, vocês abordarão a classificação das orações subordinadas substantivas. Primeiro, subjetiva. Segundo, objetiva direta. Terceiro, objetiva indireta. Quarta, completiva nominal. Quinta, predicativa. E sexta, a apositiva. Ela tem uma classificação de 6 formas. A primeira, que é a subjetiva, que eu disse a vocês aqui agorinha, ela tem função de sujeito para a oração principal. Então, você olhou para a oração principal, não encontrou o sujeito, a próxima oração, que é a subordinada, vai ter função de sujeito da primeira. E ela sempre vem na terceira pessoa do singular. Não tem muita dificuldade. Então, a subjetiva é aquela que tem função de sujeito para a oração principal. A próxima classificação é a oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela que na oração principal tem um verbo transitivo direto, um VTD, verbo transitivo direto, e o seu complemento, que é chamado de objeto direto, será a segunda oração, que será a oração subordinada substantiva objetiva direta. Cuidado com o nome. A oração é oração subordinada substantiva objetiva direta. Tem função de objeto direto. A objetiva indireta, ela tem função de objeto indireto. O objeto indireto é aquele que tem preposição. Depois do verbo aparece uma preposição. Professor, eu não lembro preposição. Volte nos estudos e dê uma estudadinha em preposição. Você precisa relembrar preposição para saber localizar o verbo transitivo indireto. E se ele é verbo transitivo indireto, o seu complemento será um objeto indireto. E aqui, no caso da oração subordinada substantiva, ela será chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. Tem preposição depois do verbo. A próxima classificação é a completiva nominal. A completiva nominal, ela exerce função de complemento nominal. Ou seja, ela completa o substantivo, que é sempre iniciado também por preposição. Tá vendo que precisa estudar preposição? Relembrar preposição? Então, o complemento nominal complementa um substantivo sempre iniciado por preposição. E esse substantivo é sempre abstrato. A segunda oração, que a primeira é a oração principal. A segunda oração, ela vai complementar um substantivo e não um verbo. Então, essa é a grande diferença da completiva nominal para a objetiva indireta. Porque a objetiva indireta também aparece uma preposição, mas a objetiva indireta, ela complementa um verbo com a preposição. No caso da completiva nominal, ela complementa um substantivo com a preposição. A próxima é a predicativa. Ela tem função de predicativo do sujeito. Sempre vem após o verbo de ligação. Quem aí não está lembrando os verbos de ligação também precisa relembrar, precisa voltar aí no material e estudar os verbos de ligação.
O predicativo do sujeito, ele atribui uma qualidade do sujeito, mas que vai estar lá dentro do predicado. Então, a oração subordinada substantiva predicativa, ela tem função de predicativo do sujeito. Estudem, revisem os verbos de ligação, tá certo? O verbo de ligação, ele vai estar antes da conjunção, ele vai estar grudadinho na conjunção. E a segunda oração é a nossa oração subordinada substantiva predicativa. E a última classificação é a apositiva. Ela tem função de aposto. Ai, professora, eu não me lembro o que é aposto. Matéria do ano passado. Volte aí também e revise. O que é um aposto? Um aposto, ele tem a função de especificar ou explicar algo. A oração subordinada substantiva positiva tem função de aposto e ela vem sempre após dois pontos e às vezes entre vírgulas. Então ela é bem fácil porque ela tem essa pontuação bem fácil de ser visível. Ela é um pouquinho mais fácil que as demais por isso. Bom, finalizei aqui um resumão da classificação das orações subordinadas substantivas. No nosso retorno, eu retomarei todo o conteúdo, com explicação, com correção, vou tirar dúvidas, até o conteúdo ser bem assimilado. Fiquem tranquilos, mas façam a parte de vocês e o principal, fiquem em casa.